encontra em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, do verso 24 ao verso 27. Mateus 17, do verso 24 ao verso 27. Amém? Você achou? Amém. Amém, aleluia. Vamos ler. E tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos, filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tiram, e abrindo-lhe a boca, achará um estarpe. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Aleluia. Tá? Essa palavra, esse é o texto. Eu estava fazendo uma devocional e fui confrontado, né, com essa palavra, fui ministrado com essa palavra. E o Senhor ali, Ele ministrou no meu coração. E eu falei: Senhor, é isso? E o Espírito Santo falou: é isso. Então, vamos lá. Aleluia. Capítulo 17 de Mateus, ele inicia no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração é algo ali surpreendente para mim, porque a Bíblia diz que Jesus ele chama Pedro, Tiago e João. E era de costume Pedro, Tiago e João ser chamado por Jesus para estar junto com ele. E eu fico surpreendido com isso, porque até então a Bíblia diz que havia 12 discípulos. Mas Jesus ele sempre chamava esses 3. Então aqui a gente já tem algo interessante. Se você quer ter experiências espirituais, tenha certeza, ande com Jesus. Aleluia. Há algo interessante para nós. A intimidade com Jesus revela quem Ele é. A Bíblia diz que quando Jesus estava naquele monte, Ele chamou aqueles 3, e aqueles 3 ali, então, eles testificaram de algo extraordinário. A Bíblia diz que o monte agora começa a ter umas nuvens, o rosto do Senhor resplandece como o sol, as suas vestes ficam brancas, e a Bíblia diz que Moisés e Elias aparecem. Pedro, então, o intrujão, ele se intromete na conversa de Jesus com Elias e com Moisés. E diz: Senhor, Paulo, que estejamos aqui, façamos 3 tendas. E a Bíblia diz que Jesus então fala, interrompe aquele momento, a glória do Senhor envolve todos ali. E a Bíblia diz então que Pedro agora ele fica em êxtase, junto com Tiago e João. E eles ajoelham e eles veem a glória do Senhor. A Bíblia diz então que o Senhor olha para, logo depois o Senhor olha para os demais e diz: olha só, nós estamos descendo, porém vocês não falem nada. Deixa com que após a ascensão do Pai, após a minha ascensão, melhor dizendo, após a minha ascensão, quando eu for assentar os céus, aí vocês comentam sobre isso aí. E a Bíblia diz então que continua o texto recorre e vem falando ali, os discípulos logo após, aqueles 3 testificam, fala com Jesus e pergunta: Senhor, mas não era para vir Elias? A Bíblia diz então que Jesus fala: Elias já veio, mas foi na figura de João. Então a Bíblia continua recorrendo e logo depois aparece um homem, a qual o seu filho estava possesso de um espírito maligno. E a Bíblia diz então que aquele homem, ele interroga Jesus, ele fala para Jesus: Jesus, eu roguei aos seus discípulos, porém os seus discípulos não tiveram a capacidade de expulsar esse demônio. A Bíblia diz então que Jesus olha aqueles homens, Jesus então os repreende, dizendo: homens de pequena fé. Jesus expulsa aquele demônio e a Bíblia diz que aquele demônio então sai. Os discípulos depois interrogam Jesus e perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus então diz: olha só, essas caixas de demônio só saem com jejum e oração. Aleluia. Findou o texto. A Bíblia diz agora que, tendo ele chegado a Cafarnaum, e aqui é o texto que a gente leu. E eu fico extasiado nisso, porque a Bíblia diz que quando eles chegam a Cafarnaum, logo quando eles chegaram a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram. Ou seja,
Bíblia diz que Deus ele exige agora uma contribuição de todo cidadão, de todo homem por volta de 21 anos para cima, que era agora uma taxa sendo cobrada de 2 dracmas para a manutenção do templo ou do tabernáculo que ele havia se levantado. Deixa eu beber um pouco d'água, eu falo um pouco rápido, tá, irmão? Então me desculpa um pouco depois. Aleluia. Eu peguei essa maneira da minha esposa, que ela fala muito rápido. Quando eu estava ali, eu estava quase falando assim, ó. Fala mais devagar, pelo amor de Deus. Ela fala muito rápido. Amém? Então esses homens, eles cobravam os impostos. E a Bíblia diz que esses homens agora chegam todos os discípulos, Jesus está junto com eles, eles estão dentro de uma casa. Pedro, acredito que Pedro esteja fora da casa, porque aqueles homens então eles não entraram na casa, eles jogaram, eles interpelaram, eles interrogaram a Pedro, chegaram para Pedro e falaram: não paga o vosso mestre, não paga o seu senhor, as 2 dracmas. E a Bíblia diz então no verso posterior de que Pedro, ele diz: sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipa dizendo: Simão, o que te parece? E eu olho esse texto e eu fico eu começo a conjecturar, acho, né, de imaginar. E eu olho esse texto e eu vejo, caramba, parece que Pedro ele queria pagar algo para o Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Pedro é interrogado, ele afirma, no verso 25, sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, sim, respondeu ele, ponto final. Inicia depois a história continua. Ao entrar Pedro em casa, vírgula, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, o que te parece? Parece que quando Pedro ele é interrogado, ele agora entra dentro de casa e eu imagino como que se Pedro tivesse na sua mente, caramba, eu tenho que pagar aquilo que o meu mestre deve. Porque até então a Bíblia diz que aqueles homens cobravam de Jesus. Então Pedro ele fica confuso, ele fica incomodado com aquilo. E a Bíblia diz que Pedro entra dentro de casa, mas Jesus ele olha para Pedro e fala: Pedro, o que está acontecendo, Pedro? Calma aí, Pedro. De quem cobram os reis da terra imposto? Os reis da terra, imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? E eu olho para esse texto, eu vejo algo interessante. E aí eu já queria começar a entrar na palavra, na aplicação. Parece que nós estamos nos dias de hoje, como eu disse que a palavra foi confirmada, foi exatamente sobre isso, porque foi falado aqui pelo vaso. Nos dias de hoje, parece que a gente nós somos interpelados, nós somos cobrados de dar resposta da pessoa de Cristo. Preste atenção. Aqueles homens cobram de Jesus. Pedro fala: sim, Jesus ele paga o imposto. Parece que quando eu vejo Pedro todo atarefado, todo confuso, todo acelerado, é exatamente sobre isso. Parece que Pedro é a nossa figura. As pessoas perguntam a respeito de Jesus e nós queremos logo dar uma resposta. Damos uma resposta, mas parece que a resposta não é suficiente. Então o que nós fazemos? Nós ficamos agora tá fugindo a palavra. Nós ficamos agora nervosos. Nós ficamos agora incomodados, porque nós queremos então satisfazer aquilo que as pessoas estão cobrando. Sendo que eles não cobram sobre a nossa pessoa. Através da nossa pessoa, elas cobram a pessoa de Cristo. Olha só que interessante isso. Nós estamos vivendo, diz assim, pessoas querendo conhecer o Deus Salvador e não o Deus Senhor. Pegue isso no teu espírito. Nosso pastor, um dos pastores do nosso campo, ele tem esse costume de dizer isso. Ele diz algo interessante, um grande pastor, admiro muito. Ele diz que no mundo de hoje, quando nós estamos vivendo, existem pessoas que querem conhecer o Deus Salvador. Por que o Deus Salvador? Porque o Deus Salvador, ele te salva. Ele te leva para o céu.
Porque o Deus Senhor já é outra figura. Era um Deus aonde nós precisamos obedecer. Então não existe Senhor se não tem quem sirva. Não existe um Senhor se não existe um servo. Todo Senhor tem o seu senhorio. Então não tem como nós adorarmos simplesmente o Senhor Salvador. Precisamos adorar também o Senhor, o nosso Mestre. Não tem como vivermos uma vida onde nós olhamos e vemos somente o nosso Deus Salvador, o Deus que nos leva para o céu. Nós precisamos reconhecer um Deus Senhor, que nós precisamos nos submeter ao seu jugo, ao seu poder, à sua soberania, à sua palavra, e vivermos conforme aquilo que Ele deseja que nós vivamos. Esse é o Deus Senhor, e não somente o Deus Salvador. Então Pedro, ele fala para aqueles homens, olha só, sim, ele paga o imposto. Pessoas fazem algumas perguntas, até mesmo provocativas, para saber a quem nós servimos. Mas preste atenção, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não é filho do homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor sempre tem uma resposta, e Ele sempre tem um contra-argumento. Há quem diga que Deus, Ele não é um Deus simplesmente que age. Pelo contrário, Ele é muito mais um Deus de reação. Aquilo que você faz, Deus reage. Aquilo que nós fazemos, Deus reage. É um Deus de reação. Então, a Bíblia diz no verso 25, sim, respondeu Pedro dizendo. Pedro confirma que Jesus paga o imposto, logo depois ele entra para dentro de casa. E eu vi aqui também algo interessante nesse versículo, porque parece que às vezes também nós fazemos alguma coisa de errado, que é o que? Fazer como Abraão. Como eu disse, o Senhor, Ele mesmo, Ele fala por si. E a Bíblia diz que Abraão, quando Deus faz a promessa para ele, Abraão nos dá um filho. Mas eu sou velho, Senhor. Sara rica. Mas Abraão, ele cria um jeitinho. Eis o jeitinho. Guerra até hoje, porque nasceram os ismaelitas. A guerra continua com o povo de Israel até hoje, porque Abraão teve um jeitinho brasileiro, vamos aportuguesar, teve um jeitinho brasileiro de fazer o quê? De fazer um filho com Agar. E a Bíblia diz que aquela mulher então engravida, e ele tenta agora, ele manda aquela mulher embora, e ali cresce Ismael, um grande flecheiro, que vem uma tribo que se torna uma nação, e que hoje luta constantemente contra o povo de Israel. Então nós precisamos entender uma coisa: quando as pessoas vierem nos confrontar e cobrar algo da parte do Senhor para com as nossas vidas, através de nós, tenha certeza de uma coisa: o Senhor responde isso por si. O Senhor fala por Ele mesmo. O Senhor vai ter uma palavra de confronto para aqueles. Preste atenção. Às vezes existem momentos onde até mesmo pessoas, elas vêm nos provocando e dizendo: mas cadê o seu Deus? Talvez, Patrick, vai existir momentos onde você vai estar aqui e falar: poxa, mas cadê os jovens? Mas não é o Deus aquele que move montanhas? Não é o Deus agora aquele que faz a casa transbordar de jovens? Sim. Às vezes as pessoas pensam que Deus é somente Deus do ouro e da prata. Não, calma, pastor Ney, que existem momentos onde também vai existir. Porque o mesmo Deus que é o dono do ouro e da prata é o mesmo Deus que é o Deus do vale e o Deus do monte. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o Deus em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Ele é Deus do vale, mas Ele também é o Deus do monte. Se lembra quando o salmista Davi, no Salmo 121, no verso 1, ele diz que fugiu. Me lembra? Salmo 121. Eleva meus olhos para o monte. Paulo está na ponta da boca, fugiu. Perdão. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas preste atenção. Todo vale ele é composto por monte. Não existe vale sem monte. Então quando o salmista Davi está falando isso, provavelmente ele estava no vale. Mas com a expectativa onde? No monte. Preste atenção, talvez você esteja passando pelo vale, mas a sua expectativa tem que ser o monte. É do monte que vem o nosso socorro, é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem o nosso refúgio. A
nossa fortaleza. Então o mesmo Deus que é o dono do ouro e da prata, Ele é o mesmo Deus que fala com que dos céus vai chover o pão. Ele é o mesmo Deus que fala: Moisés, fala com a rocha, mas Moisés foi um pouco rebelde, bateu nele e saiu água. É o mesmo Deus o qual o salmista diz: por acaso pode o Senhor fazer, no Salmo 139, verso 18, se não me falha a memória, ele diz: por acaso o Senhor fazer no deserto uma mesa? Aí logo depois o Senhor fala assim: claro que eu posso, porque eu fui o Deus que trouxe alimento no deserto. Ele é o mesmo Deus que pelos corpos faz com que a carne chegue a Elias. Se for o caso, o Senhor vai fazer um oásis nessa igreja, fazendo com que as águas que correm do rio do Senhor, do trono da vida, correndo e fluindo sobre nós, em nome de Jesus. Querido, nós não podemos, em momento nenhum, pensarmos ou duvidarmos de que o Senhor pode fazer infinitamente mais. É esse Deus a quem nós servimos. Um Deus onde pessoas vão olhar para Pedro e falar: não paga por acaso o seu Senhor o imposto? Sim, ele paga. Vamos decorrer o texto. No verso 27, olha só. Aqui o Senhor ministrou ainda mais profundamente no meu coração. Verso 27, a Bíblia diz que: mas para que não escandalizemos, disse Jesus, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estarpe, toma-o e entrega-os por mim e por ti. Olha só, para que não escandalizemos. Para que não escandalizemos, a palavra escandalizar no hebraico dá o significado de chocar, horrorizar, violação real ou imaginária de propriedade ou moralidade. Ou seja, era como que se Jesus estivesse dizendo algo assim, para que não os escandalizemos, ou seja, para que eles não fiquem chocados, para que eles não fiquem horrorizados, para que eles não fiquem agora imaginando coisas ao nosso respeito. Pedro, continua uma ordem. Escute, por isso que eu disse que a palavra foi confirmada, porque foi falado pelo nosso amado Patrick, dizendo que o Senhor, o toque de amor, né, as comunicações de amor do Senhor é a obediência. É exatamente sobre isso. Era como se Jesus estivesse dizendo assim agora, para eles não se escandalizarem: Pedro, obedeça o que eu vou te falar agora. Vai ao mar, lança o anzol e pesca o peixe. Era como que se Jesus estivesse dizendo assim, para que eles não pensem que eu sou o que sou. Era como se ele estivesse dizendo assim: Pedro, para que eles não tenham dúvida de quem eu sou, Pedro, obedeça, vai ao mar e lança o anzol. A Bíblia diz que Pedro agora ele lança o anzol, mas Pedro ele tem algo com ele. Isso me motiva, isso faz com que meu coração ele encha de graça e de fogo, que é: Pedro ele tem uma palavra. Uma palavra faz toda a diferença. Quando nós temos uma palavra de Jesus, faz toda a diferença. Tem um pastor também como referência que eu tenho, o pastor Serginho, e ele diz algo interessante. Eu pensei até que isso era heresia quando ele falou, mas não é verdade. Ele diz na passagem de Mateus capítulo 14, quando Pedro está andando agora sobre o mar, naquele momento tempestuoso, a Bíblia diz que Jesus ele olha para aquele barquinho, para aqueles homens, e Jesus diz assim: vem. Por quê? Porque aqueles homens estavam com medo. E Pedro disse para Jesus, Pedro novamente, olha aí, Pedro é muito ousado. Pedro então ele diz para Jesus: Senhor, se for ao Senhor, me manda me ir contigo. A Bíblia diz então que Pedro foi, mas Pedro foi andando por onde? E eu fiquei olhando e quando ele falou isso eu falei: rapaz, esse cara está falando heresia. Ele disse que Pedro não andou sobre o mar. Eu falei: mas como assim? Como é que Pedro não andou sobre o mar? Porque a Bíblia está dizendo que Pedro andou sobre o mar. Não! Era como que se Pedro andasse por um chão, mas um chão formado de quê?
pela palavra, mano. Porque a Bíblia diz que Jesus disse assim, ó, Pedro, vem! Não, calma, não foi Pedro. Jesus disse assim, ó, vem. Era qualquer um que poderia ir, mas Pedro teve a ousadia de andar. O mar não era mais mar, o mar se tornou chão contra a palavra de Jesus. Preste atenção nisso, amado, quando nós andamos mediante a palavra que Jesus diz, aquilo que era talvez incertezas que era o mar, agora começa a se tornar concretos, aonde nós podemos caminhar, em nome de Jesus. Sempre quando tem uma palavra de Jesus, não tenha dúvida, tenha certeza de que aquilo que era duvidoso agora se torna fixo, aquilo que era duvidoso agora se torna verdade, aquilo que era momento de incerteza agora se torna certeza. Por quê? Porque Jesus disse, vem! Não era mais mar, era a palavra de Jesus que se tornou cheio. Em nome de Jesus, querido, era sobre essa palavra que Pedro estava caminhando. Pedro então ele caminha sobre essa palavra. Mas eu achei algo interessante. Pedro agora tem uma palavra. Pedro então ele tem um anzol, Pedro tem a vara de pesca, Pedro tem tudo. Mas eu achei algo interessante, frisei aqui, botei entre aspas, como aplicação. Porque também não adianta nós termos uma palavra, ou na boca do peixe ter o dinheiro, se nós não tivermos uma palavra. A Bíblia diz que Pedro teve êxito. Aliás, o texto não decorre ele não conclui o texto com aquela afirmativa. Nós imaginamos e temos a certeza de que o texto decorre conforme aquilo que Jesus ordenou a Pedro. Se você for ler o texto, a Bíblia não tem a sua finalidade, esse capítulo 17 não tem a sua finalidade. Ele não termina conforme aquilo que Jesus, inicialmente falou para Pedro. Mas nós temos a certeza de que Pedro cumpriu com aquilo que Jesus havia dito. Então, preste atenção, não adianta a boca do peixe ter o dinheiro se nós não tivermos uma palavra. Na boca do peixe pode ter o dinheiro, mas somente a palavra de Jesus que nós devemos nos guiar. No verso 27, a Bíblia diz que Pedro, ele foi, e o peixe, vamos lá, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás o obstáculo. Então, eu vejo que Pedro agora caminhando, ele caminha, provavelmente vai caminhando, e ele agora tem uma palavra de Jesus. E a palavra de Jesus era, Pedro, vai ao mar. Pedro então, ele vai ao mar. E eu fiquei pensando, e o Senhor ministrou algo no meu coração, que também é complicado, porque tem gente como esse peixe que tem ouro dentro da boca, ou dentro de si, mas no mesmo lugar onde ele ou ela revela riquezas, é justamente ali que ele é fisgado. Preste atenção, existem momentos, ou existem pessoas também que estão ao nosso redor que infelizmente é assim. Você vê que ele tem talento, você vê que ele tem palavra, você vê que no mesmo lugar onde ele poderia dar fruto, no mesmo lugar onde ele revela riquezas, é o mesmo lugar onde ele é fisgado, é o mesmo lugar onde ele erra, é o mesmo lugar onde ele vacila. Então preste atenção, amados, nós precisamos entender uma coisa, que nós não podemos dar liberdade para que Satanás nos acuse, justamente naquele momento onde o Senhor mais pode nos usar. Mais pode nos usar. O peixe, da boca do peixe saiu o estado, da boca do peixe saiu a riqueza, saiu exatamente aquela quantia necessária para pagar o imposto, tanto de Jesus quanto de Pedro. Mas a Bíblia diz que o peixe é fisgado, Bíblia não, nós sabemos que o peixe é fisgado pela boca. Então nós tenhamos cuidado hoje de que aquele momento, de onde saem as riquezas, que não sejamos nós pegos exatamente naquele mesmo lugar, ser fisgado pelas propostas de Satanás, pelas artimanhas do diabo e nem mesmo pelas tentações. Jesus então, ele envia Pedro e ele vai. Eu olho para esse texto também, eu estou confrontado com isso, porque a Bíblia diz que a solução do problema, aonde agora
se instaurou com aquela cobrança do imposto foi exatamente na antiga função de Pedro. Foi exatamente na antiga função de Pedro. Talvez nós lembramos que Pedro ele era pescador. Pedro era pescador, ele foi chamado, estava junto com seu irmão, assim também como foi a chamada de João com Tiago. Ambos também irmãos, eram pescadores. O que o Senhor ministrou no meu coração é que talvez a solução dos nossos problemas seja exatamente naquilo que nós temos mais conhecimento. Talvez a solução dos nossos problemas, Patrick, seja exatamente naquilo ou talvez na nossa antiga função. O que você está querendo dizer, Jonathan? É para me voltar para lá? Não, porque existe uma nova chamada, mas existem momentos onde nós precisamos entender que o passo para trás não é ruim. Existe passo para trás que é de impulso. Não tem como eu chegar aqui e pular. Eu vou atingir uma certa distância. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu der 2 passos para trás, correr e pular, eu vou atingir uma distância ainda maior. Então entenda, querido, em nome de Jesus, que existem momentos onde Pedro ele voltou exatamente naquele momento da pesca, aonde ele tinha experiência, aonde ele tinha graça, onde ele tinha sabedoria. Preste atenção nisso. Nem sempre os passos que você der para trás vai significar que você está retrocedendo, não. Talvez seja impulso para você pular e ter caminhos ainda mais longos, lugares mais altos, ter mais e mais expectativas daquilo que o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Mas agora eu te convido a você também pensar pelo outro lado. Não fique dando muitos passos para trás, senão você pode acabar se distanciando. E isso também é perigoso. Amém? Então, no verso 27, Jesus disse para Pedro lançar o anzol e pescar. Pedro então, ele vai tomar, e a Bíblia diz que Pedro então ele lança o anzol. E quando Pedro lança, como eu disse, a Bíblia não diz isso, nós cremos que o texto recorreu dessa forma. Então, Pedro, lançando, provavelmente o anzol, ele pesca. E ele tirando aquele peixe, ele acha um estado. E eu fico imaginando esse texto, e eu fico pensando, já pensou se Pedro, por isso eu disse, para cuidar com os passos para trás, imagina se Pedro, pastor Ney, ele lança o anzol e o peixe ele já foi fisgado com o primeiro lançamento. E houve um starter. O starter equivaleria para mais ou menos por volta de 4 a 5 dracmas. Então, preste atenção, a dracma era o valor de um trabalho de um camponês. Uma dracma é um trabalho era equivalente a um dia de trabalho de um camponês. Então, quando Pedro lança aquele anzol, pesca o peixe, ele acha na boca do peixe um starter, ele está equivalendo a 4 dias de trabalho de um camponês. Então imagina se Pedro, com a sua mente totalmente deturpada, ou de repente Pedro ele começa a se embaraçar naquilo que Jesus havia dito para ele lançar e pegar um peixe. Ele começa agora então a lançar o anzol e que toda hora quer pegar o peixe. Pedro, permita-me dizer, por favor, Pedro talvez poderia querer se embriagar com aquilo que ele conquistou. No qual sentido eu digo isso? No sentido de lançar o anzol e pegar. Ele abre a boca e fala, meu Deus, com um lançamento eu já consegui isso? Imagina se eu lançar agora o outro. Vou lançar de novo. E vou lançar de novo. E vou lançar de novo. Não, Pedro não. Eu imagino que Pedro lançou e quando ele lançou, ele pega aquele peixe. Agora então ele tem um estado. E Pedro tem que voltar. Em nome de Jesus, o que eu quero dizer é que nós não possamos nos embaraçar com aquilo que nós recebemos de imediato. Existe uma palavra de Jesus, qual é? Lança o anzol. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, pega o starter e paga por mim e por ti. A palavra foi uma. Cumpramos aquilo que Jesus
disse para que nós viéssemos fazer. Nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor, que o Mestre falou a nosso respeito. Então a Bíblia decorre. Então Pedro vai, pega aquele anzol, ele vai, pesca. E Pedro então ele acha aquele homem. Acha o homem não, perdão. Pega o peixe, pesca o peixe. Deixa eu procurar aqui para não fugir, pelo amor de Deus. Então Pedro agora ele pega aquele peixe. Preste atenção, amados. E eu fiquei pensando nisso. E o Senhor me confrontou. E eu achei interessante. Por quê? Porque o mesmo Deus que te dá uma palavra, Patrick, que para você ir pescar, jogar o anzol e pegar um peixe, é o mesmo Deus que, se você tiver simplicidade, humildade e cumprir com aquilo que o Senhor te chamou para fazer, não tem problema não. Amém? Aleluia. O mesmo Deus que te capacita para pegar um peixe é o mesmo Deus que, se você estiver no posicionamento, se você estiver na palavra dele, é o mesmo Deus que te vai dar capacidade para você fazer pescas ainda maiores. Por que eu digo isso? Se você for abrir lá em João, capítulo 21, você lembra? João capítulo 21, lá no final do Evangelho de João, o último Evangelho sinótico. Perdão, Evangelho sinótico não. Se nós quisermos por volta dos três, Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de João, no final do Evangelho de João, a Bíblia diz que aqueles homens agora, Pedro e os demais discípulos, eles estavam na pesca, estavam pescando. Jesus havia morrido, Jesus então não havia lhe aparecido para eles ainda. E a Bíblia diz que Pedro, então angustiado, ele vai pescar. A Bíblia diz que Pedro pescando, estando ali os discípulos, apareceu um homem na praia. E aquele homem então ele fala para aqueles homens que estavam pescando, porque eles não conseguiram pescar nada. E a Bíblia diz assim que aquele homem disse: jogue a rede do lado direito. E a Bíblia diz que aqueles homens então jogam a rede do lado direito. E aqueles homens tiveram uma grande pesca. Preste atenção nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não conseguimos ser, pastor Ney, obedientes à palavra de Jesus para fazer uma pesca de um peixe, nós não conseguiremos ser aptos para fazer uma pesca de grandes peixes. Porque a Bíblia diz algo interessante. Pedro, quando ele obedece a palavra de Jesus e ele lança o anzol, ele pega um peixe. Mas agora, quando Pedro está agora lá naquela praia junto com os discípulos e ele joga a rede, obedecendo mais uma vez a palavra de Jesus, ao lado direito, a Bíblia diz que Pedro e os demais discípulos pescam 153 grandes peixes. Olha só que algo interessante. E eu disse aqui: não menospreze um peixe pescado, porque no dia que você menosprezar, você não será apto para pescar 153 grandes peixes. Se você menospreza as pequenas coisas, provavelmente será muito difícil de você viver as grandes coisas. Não existe como você... por isso que a Bíblia diz, seja fiel no pouco, porque sobre muito te colocarei. É exatamente sobre isso. Não tem como nós menosprezarmos as pequenas coisas. Não podemos menosprezar as pequenas coisas. Os pequenos inícios, os pequenos propósitos, os pequenos começos da vida. Nós não podemos menosprezar e olhar e falar: poxa, mas a igreja está vazia, caramba, não tem jovem nenhum aqui para adorar Jesus. Não, se você não conseguir entender pelos olhos da fé que essa igreja está bombando, se que não existe somente uma leva de cadeiras, mas existe 2 levas de cadeira, existe 3 levas de cadeira, existe dízimos e ofertas sendo dados no altar, existem momentos onde jovens estão adorando. Se você não consegue enxergar que as pequenas coisas, os pequenos inícios já são as grandes, não tem como. Você precisa entender
que nas pequenas coisas o Senhor também já trabalha. Os pequenos inícios revelam as grandes coisas que o Senhor há de fazer. Os pequenos inícios, os pequenos projetos, inicia os grandes projetos e os grandes propósitos a qual o Senhor nos criou e quer que nós cumpramos. Não menospreze as pequenas coisas. Não menospreze o pequeno ou um peixe pescado. Não menospreze. Não menospreze. Porque se você menospreza, você não será apto para pegar 153 gramas de peixe. Para concluir, amém? Fingir que está acabando. Conclusão aqui, eu botei algo interessante. E o Senhor ministrou algo isso no meu coração. Mas para que não nos ofendamos, vai a mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir. Vocês têm costume da igreja se levantar, tá? Então a igreja pode se levantar. Só para concluir, eu queria ministrar isso no meu coração da igreja e entregar o microfone. A Bíblia diz que no verso 27, isso é só para fingir que está terminando, amém? Toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca, encontrará o estátua. Toma-o e dá por mim e por ti. Preste atenção nisso. Algo interessante. De quem aqueles homens cobravam imposto? De Jesus, certo? Eles interrompem Pedro e cobram o imposto de Jesus. Mas olha só isso. Em 1 Samuel, capítulo 17, verso 25, diz algo interessante. Que Israel está em guerra com os cristãos. Um homem chamado Davi agora vai para o campo de batalha visitar os seus irmãos. E ali existe um gigante confrontando o povo de Israel. E a Bíblia diz algo interessante. Que o rei, chamado Esaú, agora ele diz algo interessante, dizendo: aquele a quem derrotar o gigante, eu darei a minha filha por esposa, isentarei a família ou a casa do seu pai pela sua descendência de impostos ou tributo. Além disso, eu farei esse homem riquíssimo. A Bíblia diz algo interessante, de que Davi então ele ouve essa palavra, ouve esses conceitos e ele fala assim: quem é esse homem? Quem é esse incircunciso? Eu irei lá. E a Bíblia diz então que Davi vai e Davi confronta aquele gigante. Davi derrota aquele gigante. Preste atenção. O rei iria fazer 3 coisas. O que ele ia fazer? Ele ia dar a sua filha como esposa. Ele iria isentar aquela família, sua descendência, daquele vencedor, de impostos ou tributos, além de fazê-lo riquíssimos. Aí eu venho para o Novo Testamento e vejo lá em Mateus, no capítulo 1, de que um homem descendente de Davi, chamado Jesus, era da família de Davi. Ou seja, Jesus então não precisava pagar imposto nenhum, porque Jesus era descendente de Davi. Então por que aqueles homens cobravam o imposto de Jesus? Ele não devendo nada, ele paga tudo. Por isso que foi pelo meu xará ali, o João falou no final das suas palavras, ele disse que o preço nos foi pago. É exatamente sobre isso. Aleluia. Pega isso no teu espírito e sai daqui bombado com isso. Aquele que não devia nada, paga tudo. Jesus não devia nada, mas ele olha para Pedro e fala: Pedro, você não tem com o que pagar, mas eu tenho com o que pagar. Assim foi na minha e na sua vida, querido. Você não tinha absolutamente nada para pagar, mas Jesus ele olha para mim, olha para você e fala: caramba, havia um jugo do pecado, havia uma cédula que eles não conseguem pagar, então eu vou pagar por eles. A Bíblia diz então que Jesus ele desce a terra, o verbo se fez carne, como diz João. Ele morre naquele madeiro se fazendo maldito, porque aquele que era morto por madeiro era agora denominado como maldito.
maldito pendurado no madeiro. Jesus então morre naquele madeiro, dando-nos vida. Agora que nós temos vida, agora que aquele preço nos foi pago, agora aquele que, chamado de Jesus, que não devia nada, agora ele paga tudo. Ai, irmãos, em nome de Jesus, Romanos capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Mas por que não existe condenação? Porque ele pagou tudo. Aleluia. Não existe condenação porque ele paga. A sua muita misericórdia paga aquilo que nós devíamos. Ele nos libertou do jugo da escravidão, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem é esse? Jesus, o Yeshua HaMashiach, o amado de nossa alma. Pedro não tinha como pagar, mas Jesus paga por Pedro. Ah, queridos, é exatamente assim, é dessa forma que o Senhor faz conosco. Aquilo que você não consegue, o Senhor faz por você. Os impossíveis para Deus, aliás, os impossíveis para nós, é possível para Deus. Os impossíveis para o homem se torna possível para o Senhor. Não há nada impossível para o nosso Deus que Ele não possa fazer. Em nome de Jesus, eu vejo nessa palavra o que nós, como conclusão, e aqui eu encerro minhas palavras, para nós é o que você deve levar como algo mais importante. Entenda uma coisa: há sempre uma palavra da parte de Jesus. Que nós possamos ser obedientes exatamente aquilo que o Senhor fala ao nosso respeito. A Bíblia diz algo interessante sobre Jonas. Eu sou amante do texto de Jonas porque eu já preguei Jonas 2 vezes só na minha congregação. E eu pensei em trazer a palavra sobre Jonas hoje. A Bíblia diz algo interessante sobre Jonas. Jonas, ele desobedece a palavra do Senhor. Deus havia dito para Jonas: Jonas vai para Nínive. Jonas vai e desce para Jesus. Ele desce e pega um barco até Tarsis. Ou seja, um caminho completamente contrário, o inverso. Ele desobedece aquilo que o Senhor havia falado dele. Ele paga aquele valor e pega um trajeto contrário. Ele desobedece a palavra do Senhor. Mas preste atenção: quando ele desobedece, a Bíblia diz que naquele navio houve tempestade. Tempestade que veio por quê? Porque foi por conta do acaso? Foi por conta do tempo que mudou? Não. A Bíblia diz que por conta da desobediência de Jonas. Havia uma ordem que era: vai para Nínive. Jonas desobedece e vai para Tarsis. Então, o cuidado que nós devemos ter com a palavra do Senhor é exatamente essa. Devemos atentar para aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor nos ordena, para onde nós possamos ir. O Senhor nos dá a ordem: vai, amado, cumpra com essa palavra. Porque a tempestade veio por causa de Jonas. A tempestade veio por causa de Jonas. E algo acho interessante é que Jonas, ele vai para o porão e começa a dormir em desobediência. A tempestade rolando, os marinheiros, o capitão querendo saber o que está acontecendo, e Jonas está lá dormindo. Depois de ter desobedecido a palavra do Senhor, aqueles homens começam a rogar os seus deuses. Depois ele vai e desce ao porão e fala: por que você está dormindo, cara? A tempestade acontecendo. De quem é você? Quem é você? Quem é o teu povo? Quem é o teu Deus? Jonas ainda foi cabeçudo, dizendo: o meu Deus é o Deus dos céus, do mar. Eu sou da tribo eu sou hebreu, eu sou de Israel. Que loucura! A tempestade está acontecendo. Jonas ainda diz que o Deus dele, entre deuses ali apresentado e levantado, que o Deus dele é o Deus do mar. Aqueles homens então entram em parafuso, falam:
desobediência à palavra do Senhor. Aquela tempestade veio por causa de Jonas. O que eu quero concluir dizendo é que nós não possamos desobedecer a palavra do Senhor. Porque quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, desobedecemos uma ordem direta de Jesus, nós desobedecemos e as consequências vêm. E quando as consequências vêm, ela não vem simplesmente para nós. Ela veio para o navio, ela veio para o barco. Jonas. Jonas, então, ele não somente ele é atingido, como também aqueles que estavam ao seu redor foram também atingidos. Preste atenção e algo comigo, que isso é forte, eu não posso deixar sair daqui sem falar isso. Quando nós estamos em desobediência, pastor Ney, é loucura fazer o que Jonas fez, dormir. Porque a tempestade estava rolando, as aflições e as ocorrências que estavam acontecendo, Jonas estava dormindo. Mas preste atenção, leia em casa no capítulo 2, aonde Jonas acordou. Jonas, ele dorme na tempestade, mas ele agora tem que ficar acordado 3 dias e 3 noites na boca do peixe. Há algo interessante aqui. Quando nós dormimos na tempestade, corremos um grande risco. Quando dormimos na tempestade, em desobediência, corremos um grande risco de acordarmos dentro do ventre do grande peixe. Não tem como vivermos em desobediência. Não existe essa possibilidade. Então Pedro vai, cumpre com aquele propósito e ele faz aquilo que o Senhor disse para fazer. Há tempestades, eu sei, que existem nas nossas vidas, que nós fazemos a tempestade acontecer, mas existe um momento onde a tempestade vem por acaso. Foi o Euroaquilão, chamado lá em Atos, a qual Paulo e Tarso está indo de caminho a Roma, e o Euroaquilão, aquela tempestade veio, e ali eles foram cometidos com aquilo. Existem tempestades que nós provocamos, e existem tempestades onde nós atraímos. Agora nós precisamos entender em qual situação nós estamos presentes. Na tempestade a qual nós provocamos ou na tempestade a qual nós atraímos. Provocar e atrair é diferente. Provocar foi o que Jonas fez. Atrair foi aquilo que Paulo fez. Paulo não estava em desobediência, Paulo estava em obediência. Mas a tempestade veio. Ou seja, em outras palavras, existe tempestade na nossa vida que vai acontecer em obediência ou em desobediência. A questão é que Jonas era solução fora do barco, já Paulo era solução dentro do barco. Meu Deus. A Bíblia diz que Jonas disse assim, eu sou a solução do problema. O que Jonas diz? Me lança para fora. A tempestade passa, o peixe engole ele e o peixe o leva para fazer um propósito do Senhor. Enquanto o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, ele diz assim, enquanto nós estivermos aqui, enquanto eu dormia, tive uma revelação. O anjo disse que nem o fio do seu cabelo de ninguém vai ser perdido. Jonas dormia na tempestade de desobediência, enquanto que Paulo dormia em obediência. Quem teve revelação? Paulo. Porque a revelação não vem para quem está em desobediência, a revelação vem para aquele que está em obediência. Então Paulo estava em obediência e tem uma revelação. Entenda isso. Agora eu fecho. Por isso que eu falei para vocês se levantarem para fingir que estava acabando. Que é exatamente sobre isso. Tenha certeza, as tempestades vêm, mas tenha certeza de algo. Em qual momento você vai estar durante essa tempestade? Nas situações da vida, em qual situação você vai se encontrar? Na situação de Jonas, onde a solução fora do barco, na tempestade, ao léu, ou você é a solução nos momentos de tempestade em obediência dentro do barco? Porque Jonas não tinha palavra de vida, enquanto o apóstolo Paulo tinha palavra de vida. Nenhum daqueles homens se perderam, eles vão para a ilha de Malta e ali começa toda a palavra do Senhor. Paulo é picado pela serpente, todos aqueles cidadãos se convertem e ali o Senhor faz milagre com a vida daqueles barcos. Queridos, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Um preço nos foi pago. Jesus morreu naquela cruz para me salvar e para te salvar. Mas agora nós precisamos entender: vamos obedecer ou não vamos obedecer? Vamos obedecer ou queremos nós sacrificar?
oportunidade. Muito obrigado por estar aqui perante os irmãos e agradeço a oportunidade. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Aleluia, meus irmãos. Eu quero agradecer ao irmão, nosso diácono Jonathan, que se dispôs aqui. Quero agradecer ao Felipe, nosso irmão baixista, que esteve aqui conosco. Aos irmãos que estiveram aqui, sabe, dispuseram daquilo que tem de mais precioso. O que nós temos de mais precioso é o nosso tempo, né? Eu quero agradecer aos irmãos que vieram aqui, estarem cooperando conosco. Já lá na igreja do Felipe, nós já estivemos lá, já ministramos, se sentimos em casa. Próximo evento que tiver, lá na Monte também, tiver evento, pode contar conosco. Ficamos muito agradecidos. Nós vivemos momentos, foi uma palavra muito contextualizada, foi de Deus para os nossos corações, pode ter certeza que veio do alto, veio no momento certo para os nossos corações. E o irmão foi usado por Deus. Nós agradecemos por essa palavra. Amém, meus irmãos? Queria estar convidando o pastor para estar